Bahia domina e tem 3 gols anulados. E Corinthians segura empate fora de casa. Time da casa leva o primeiro gol, busca a igualdade e dita o ritmo, mas não consegue a vitória. Vamos acompanhar aí a turma do SPN analisando este jogo entre Bahia e Corinthians. Mas a gente tá brincando aqui, dentro né? da correção. O juiz acertou. Acertou. E a gente vai falar mais sobre isso, mas tínhamos 32 câmeras pro novo sistema de VAR. Né? Isso. 32 que é bem legal e rápido, né? Sai o resultado e tudo funciona independentemente das imagens da televisão. São as imagens que são exclusivas do VAR, desse VAR semiautomático. E tudo foi bem feito. O primeiro gol anulado é o bico da chuteira. Um bico de chuteira do Ademir. Então ele estava adiantado, um bico da chuteira. E os outros, um pouco o ombro, um pouco. Assim, tudo muito um pouco. Mas é o que manda a regra. Né? Estava um pouco na frente, bem impedido. O Ramon Abate-Abel voltou, Zé Elias se manifestou muito feliz, que ele tenha voltado da Copa do Mundo. Podia ter ficado Parece por outro lá. árbitro. Quem? O Ramon Abate-Abel. Como? Porque... Tá mais lento, deixou né? a confusão, né? O jogador se estranhar, aquele negócio de bode, cabeça com cabeça. Não, ele e o VAR, eles são tão ruins que ele conseguiu dar cartão amarelo pro zagueiro do David Duarte e eles não entenderam que não aconteceu nada, que o Garro se jogou, fez um escândalo lá e não aconteceu nada. Aí ele deu o cartão pro David Duarte. Foi essa da cabeçada, né? Isso, foi a suposta cabeçada que o Garro cabeçada, né? Encostou aqui, os dois discutiram. Então, se era para dar cartão amarelo, tem que dar para os dois. Ou dá para os dois. Ou dá para os dois, ou não dá para nenhum, porque não aconteceu nada. Depois inverteu faltas o tempo todo. Era contra-ataque para o Corinthians, ele parava. Contra-ataque para o Bahia, ele parava. E esse tipo de comportamento vai irritando o jogador, né, Zé? Sim, vai irritando. O grande problema também, sabe o que é? É o seguinte, no primeiro tempo se apita de um jeito. No segundo tempo se apita de outro jeito. Que era falta no primeiro tempo, no segundo passa a não ser. Ou que não era falta no primeiro tempo, passa a ser falta no segundo tempo. No primeiro tempo ele deixou correr um pouco mais. No segundo tempo ele tentou segurar. Ele viu que ia descambar, ele tentou segurar. Sim, aí é que muda o que o Zé está falando. Aí ele vai picando o jogo. Na Copa ele deixava correr também. Porque lá os caras respeitavam um pouco mais. Há um certo respeito, quando nós estamos falando de Copa do Mundo, há um certo respeito do profissional para o profissional. Aqui, a gente não tem essa situação. Os caras se agridem o tempo todo. E tentam enganar o tempo todo. Tentam ludibriar a arbitragem o tempo todo. Eu gosto demais dele. Eu acho ele um baita de um jogador. Mas o Bidon precisa parar um pouco. Alguém precisa conversar com o Bidon, precisa parar de querer enganar o árbitro, querer bancar o fortão, o valentão o tempo todo. Né? O Bidon, se ele pensar só em jogar bola, ele é fantástico. Fantástico. Eu sei que às vezes você tem uma guerra psicológica ali dentro do jogo e tal, mas ele vai acabar sendo marcado pelos árbitros no segundo tempo mesmo. No primeiro tempo ele cavou umas 2, 3 faltas, no segundo tempo o Abad já não deu mais nenhuma. Não, tá cavando falta, porque os caras conversam no vestiário. Né? O VAR liga, provavelmente alguém liga, fala, olha, o que você achou? Não foi. Chega no segundo tempo, os árbitros, então tá bom, então para. Sabe, é ruim para ele. É ruim para ele, porque aí os árbitros, como eu falei, os árbitros vão deixar de acreditar nele e vão começar a pegar a birra e vão entender que ele está querendo atrapalhar, que ele está querendo cavar falta. E aí, ao invés de ele sofrer a falta, ele vai tomar um cartão amarelo e vai ser prejudicado. Falo por experiência própria, né? Eu não quero que ele passe o que eu passei, porque ele é muito bom jogador e importante para o Corinthians. Hoje o Garro estava isolado lá na frente, junto com o Yuri Alberto, né? E o Corinthians correndo o tempo todo. Ele seria essa... Opa, vou parar a bola, vou tocar, vou segurar, como ele sempre fez. E ele não conseguiu. O André também, sentiu a pressão da equipe do Bahia, que jogou 90 minutos em cima da equipe do Corinthians. Hein? É uma equipe bem treinada, que toca bem a bola. Treinada, e mudando peças, né? O Rodrigo Nestor está ganhando espaço. Sim, o Vélez, Alejo Vélez. Opa, boa contratação. Fez uma boa estreia, jogador caro, 9 milhões de euros. Ele fez uma boa estreia, mas teve passagem pela Espanha, pelo futebol da Inglaterra. Tinha voltado para a Argentina e agora foi contratado pelo Bahia. Eu acho que é o jogador que já mostrou presença de área, que era o que o Bahia precisava, mostrou que a bola por cima ele vai disputar todas com os zagueiros adversários, é muito corajoso. A primeira imagem dele foi boa para a torcida do Bahia, que estava pedindo mesmo a contratação de mais um atacante. E se a gente vê, se você traçar o jogo naquela régua da Copa do Mundo, sabe aquela regra de frequência? Você vai ver, a frequência azul no primeiro tempo dá quase 60%.
No segundo tempo, de novo, 60 para cima. No primeiro tempo também, 60 para cima. O que significa isso? Que o Bahia teve mais disposição para abafar o time do Corinthians e dando espaço do jeito que o Corinthians gosta de jogar, que é a saída de bola com velocidade. Mas essa saída de bola não teve. Perfeito. O Corinthians não conseguiu fazer a transição no meio-campo como um ataque. Apesar de ter 2 jogadores na frente com possibilidade de contra-ataque a todo momento, não conseguiram jogar. Não conseguiram jogar. Bom, diante disso tudo, é um ótimo resultado para o Corinthians, né? Sim, sem dúvida alguma, porque não é fácil. Está tendo dificuldade fora de casa. Zé, antes de você falar, já que até o Pascoal deu a deixa para a gente, levantou, a gente corta. Pena que as meninas do vôlei não ganharam, né? Ficaram com o Mas se vice-campeonato. esforçaram muito, Tony. Parabéns, porque o jogo contra a Itália foi difícil. E aí parou contra a Turquia, fica com a medalha de prata a seleção brasileira. Mas eu aproveito o seu levantamento e vamos cortar para as estatísticas dessa partida na Arena Fonte Nova. Os números, posse de bola, Bahia com mais posse, como você vinha falando, 60% contra 40%. Finalizações 13-5. Aí tivemos um empate em finalizações no alvo, em 2. Gols esperados 0,66. Vantagem do Bahia também, ampla vantagem, 0,66, 0,17. Ações na área rival 19-7. 17 faltas cometidas pelo tricolor da Boa Terra, 18 pelo alvinegro paulista. 53 minutos de bola rolando de 105, né? É muito pouco. É, muito pouco. Eu ia falar sobre a questão do Corinthians, né? Quando eles jogam e são pressionados dessa forma, é muito importante você ter um centroavante que segure a bola. O Yuri, por característica, ele procura, como gosta de dizer o vovozinho, né, Pascoal? Nos espaços futuros, né, espaços vazios. E o que acontece? Fica difícil. Quando o Garro pega na bola, ou quando qualquer outro jogador no meio campo pega na bola, ele parte para receber, para ser lançado. E aí é o complicado, porque muitas vezes ele precisa parar, segurar essa bola, para o time sair um pouquinho mais, ter um pouco mais de respiro, né? E conseguir sair desse abafo e poder chegar com mais homens à frente para poder jogar. E ele não consegue. E aí fica dependendo. Por exemplo, o Caio César, que era a válvula de escape, não conseguiu jogar porque o lateral esquerdo do Bahia vinha o tempo todo. Né? E o Bahia... Caio César agora passou as dificuldades físicas. Tá bem, né? Também, ele é bom jogador, né? Ele é muito bom jogador em relação à velocidade, ele pega a bola, ele parte para cima do adversário e tal, mas as funções táticas hoje, o Rogério criou dificuldades pro Fernando Diniz, né, pro Corinthians, porque ele saía com 3 zagueiros e adiantava, né? Um 3-4-3, às vezes um 3-5-2. Guilherme é lateral, né? E aí o ficou no banco. E o Corinthians aí ele tinha que ir para trás para evitar essa superioridade numérica e com isso o Bahia conseguia jogar, mas não conseguia criar tantas oportunidades por dentro. Quem foi que comentou? Um de vocês? O André. O Argileri. Tava nesse lance aí? É o André. O André, se você observar, o André tá com o zagueiro no começo lá, ó. Aí o André larga. O André que tinha que fazer essa marcação individual. Era o André e o Bidon. O Bidon tava fazendo no centroavante, no Vélez, e o André no Danilo Duarte, né? Só que o Danilo é 1,95, se eu não me engano. O André não conseguiu segurar. E aí eu acho que é um erro, né? Porque você não pode colocar um menino de... Primeiro que nada contra o André, mas ele não tem a experiência necessária para poder segurar um jogador com quase 2 metros de altura. O David Duarte. O David Duarte, né? Então, assim, segura um pouquinho mais, põe o Danilo, o Gustavo, desculpa. O Gustavo para marcar homem-homem e põe o Gabriel Paulista para ir no cabeceio, né? Para a bola, né? O Gabriel estava no centroavante. Então, não, mas é o Bidon. O Bidon fica normalmente, o Bidon que estava segurando o centroavante, né? Porque eles estavam rodando. Mas eu falo assim, Pascoal, para mudar um pouco a marcação. Se você tem um cara como o Danilo Duarte, né? Que é muito alto, o que você faz? Coloca homem a homem, né? Põe o Gustavo junto com ele ali no homem a homem, 2 metros, 2 metros, né? Eles brigam ali entre eles e põe um cara para... Porque ele cabeceia com facilidade, sim, né? Você não precisa... É igual o Gustavo. O Gustavo, o ano passado, que foi o artilheiro, ou foi esse ano? Não, ele tem feito muitos gols de cabeça, Gustavo. O Corinthians tem uma jogada que você coloca no alto, no segundo pau, ou uma bola mais alta, e ele vem de trás, né? Os caras fazem o bloqueio, e ele sai e vem para cabecear. Sim. É a mesma coisa que fez o Bahia. Fez na Libertadores alguns gols. Isso, ele fez bastante. Ano. Aliás, Corinthians e Rosário Central, você vai ver com a gente aqui na ESPN. E hoje é 1-1. Acho que qualquer... Com certeza, Edu, um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Um resultado que foi melhor do que o desempenho em campo para o Corinthians, que chegou a 4 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro. Para o Bahia também, mais uma partida sem perder, mas a torcida ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido ainda melhor, né? Já que foram 3 gols anulados. Nessa questão do jogo de hoje, a gente viu principalmente o primeiro tempo muito quente, a torcida, principalmente o Rogério Ceni, reclamando muito com a arbitragem. Já no segundo tempo, depois de toda aquela confusão antes do intervalo, as equipes voltaram um pouco mais
mornas, assim. O próprio jogo mesmo deu, né, ficou um pouco mais frio, mas mesmo assim algumas boas chances de jogo até o final da partida. Um empate que foi um resultado que não foi ruim para as duas equipes, mas é aquela coisa, poderia ter sido um pouco melhor para o Bahia, para o Corinthians. Foi um resultado que realmente foi bastante até comemorado. A gente vai descobrir como que o Fernando Diniz vai reagir a essa questão. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho também na entrevista coletiva. O Corinthians que enfrenta agora o Atlético Paranaense em casa, não tem o Andileri, que está suspenso. Isso vai ser um problema muito grande, já que o Bidu está machucado, então pode ser que o Fernando Diniz seja obrigado a improvisar algum jogador no setor. Já o Bahia visita o Fluminense na quarta-feira. E uma informação de última hora aqui da Lili Nascimento e também do Bruno Andrade: o Memphis Depay acertou a renovação de contrato com o Corinthians por 2 anos, e aí mais um ano caso atinja algumas metas. Ainda não assinou o vínculo, não assinou o contrato novo, mas já está praticamente tudo certo, então poderemos ter finalmente um fim da novela Memphis Depay. Volto com você, Edu. Valeu, obrigado, Vlad. Qualquer novidade, você chama, a prioridade é sua, inclusive com o Fernando Diniz falando sobre esse empate fora de casa do Corinthians. Obrigado por enquanto. Classificação do Campeonato Brasileiro, com esses 2 jogos concluídos neste domingo. Tivemos 3 ontem, né? O Palmeiras segue líder com 44, o Flamengo vai a campo daqui a pouquinho 37, Atlético Paranaense venceu o Inter, foi a 36, Fluminense 32, que campanha do Furacão, hein? Espetacular na terceira colocação. Bahia 1 pontinho, foi a 31, Bragantino 30, o Botafogo venceu o Cruzeiro, vamos falar sobre isso já foi a 29, Corinthians 28, Cruzeiro 27, Curitiba 26 pontos ganhos. Na segunda página, Vitória 26, São Paulo 25, Atlético Mineiro 25, Santos empatou apenas com a Chapecoense 22, Internacional perdeu para o Furacão 21, Grêmio 21, Vasco empatou com o Mirassol 21 e 20, o Remo também na zona de rebaixamento com 18 e a Chape é a lanterna com 10 pontos ganhos. A gente vai falar do Memphis Depay já, desse acordo, mas eu só não queria deixar passar que a gente falou bastante do Ramon Abate-Abel, da permissividade, deixando os jogadores se estranharem em campo, pouquíssimo tempo de bola rolando no final das contas, né? Teve um momento no segundo tempo que o Hugo se joga, que é para ter a parada de hidratação, né? Que o Fernando Diniz chama todo mundo, que é um subterfúgio, que a gente sabe disso, que na Copa não acontecia, né? E eu estou falando isso porque as regras da Copa ajudaram a ter mais bola rolando, né? E agora, no dia 10 de agosto, a gente vai ter a reunião da CBF para resolver quais regras a gente vai implementar aqui. O Sérgio Garcia hoje assina um texto espetacular no Globo e ele fala, a gente tem que abraçar algumas dessas regras, não, né? Pode colocar todas. Pode colocar todas. Inclusive a do Inclusive do a da Boca. Inclusive a da Boca. Pode Me colocar parece todas. que essa CBF não quer adotar. Não quer porque... Por quê, Pascoal? Eu Fala também não pra sei. Gostaria a gente de faz o nosso apelo aqui, né? Não, Publicamente tem. também. Ué, tem que deixar Por que sem. não? Por que Evitar não? o preconceito, o racismo. Claro. Não. E outra, tira o que fala, tira a mão da boca. Não tem nenhum problema. Ué, aí ajuda os jogadores a serem mais educados, né? Um pouquinho mais, né? Então não tem essa, não. Eu acho que se eu sou o presidente, eu falo assim, ó, todas as regras que valeram na Copa do Mundo irão valer aqui no Brasil. Por que não pode? A minha pergunta é, por que não pode essa daqui no Brasil? Não pode. Por que não pode? Na Comebol a gente já sabe que não vai ser usado. É lógico, né? Comebol, você viu quem assistiu ao lado do presidente da Comebol todos os jogos da Argentina? Quem? O presidente da AFA. É normal. Qual é o país que mais tem... Nós temos mais episódios em relação aos preconceito, né, racial com o Brasil? Argentina. Né? Lógico que a Comebol não quer. Você acha que a Comebol vai ter coragem de punir? Não vai punir. Não vai punir. Então é muito mais fácil. Essa aqui nós excluímos. Quer dizer, o exemplo que você deu para o mundo inteiro, que foi a FIFA, que você não pode, aqui não. Aqui vamos tirar essa daí. Não vai mudar nada. A gente sabe que é malandragem do futebol, o Hugo se jogar, e aí vai todo mundo receber a instrução. Isso na Copa não aconteceria, eu repito. Eu acho que a gente, como um programa de televisão, a gente tem a obrigação de se colocar. E a gente espera que a CBF abrace essas regras, porque isso ajudou na Copa do Mundo e pode ajudar o brasileiro. Hoje poderia ter ajudado se o VAR tivesse uma intervenção um pouco mais ativa. No lance de cabeça contra cabeça, o VAR deixou por conta da arbitragem. Já que deu cartão amarelo para um, o VAR deveria chamar e falar, você deu cartão amarelo, mas não teve nem toque na cabeça. A briga do final do primeiro tempo. Porque é todo mundo querendo enganar o árbitro o tempo todo também, né? A briga no final do primeiro tempo. Briga mesmo, porque teve briga no final do primeiro tempo. Não foi só discussão. Passou em branco, porque o Ramon Abate-Abel fez de conta que nem viu. Né? Uma das confusões. Esse vai ser o lance da confusão, esse aí, ó. Dominou, aí vem lá, o Vélez pega a bola, sai jogando, vem o jogador do Corinthians. Aí o Ramon acaba o jogo. Aí acabou o jogo. Aí vai para todo mundo vai reclamar, enquanto isso tá dando confusão aqui. É o Caio César ali também, né? O Caio César põe a mão para trás assim, também não pegou, hein? Se pegou foi de raspão. E aí deu briga, deu confusão.
E o Ramon Abate-Abel, ele está vendo tudo. Ele está lá posicionado, ele está vendo tudo. Ele está vendo o que está acontecendo. É mão para cá, é tapa para lá. E aí aquela confusão toda. Não aconteceu, não deu um cartão, não teve nada isso aí. Isso absurdo, precisa né? ser analisado. E aí vai para a comissão de arbitragem, vamos analisar, depois vamos conversar com o árbitro. Mas ele acabou de voltar da Copa do Mundo. O árbitro acabou de voltar na Copa do Mundo. E não fez absolutamente nada. Eu não sei se ele vai expulsar 4 ou 5 do Bahia, 5 ou 6 do Corinthians, ou vai expulsar o treinador do X, o treinador do Y. Não importa, não pode ter essa bagunça em campo. Aquela coisa até educativa. No mínimo, 2 cartões para cada time, né? Para falar, ó, não quero mais isso. No mínimo, amarelinhos, pelo menos. Ô, Edu, tem as câmeras que pega todo mundo. Pega quem começou, quem empurrou, quem puxou, quem fez o tete-a-tete ali, cara a cara. Pega tudo. Quem começou, basta ter vontade para fazer, vontade e coragem. Mas aí depois ele se compreende. O Rogério queria falar com o Yuri, e o Yuri ignorando, ó. Não, eu quero falar com você de boa. Que será que falou no ouvido do Yuri Alberto, hein? São cenas que, isso, com toda certeza, isso só depõe contra. Não, isso aí é excesso de vontade, os caras estavam com garra. Não, isso não é excesso de vontade, isso não é garra. Isso é bagunça, é outra coisa. E aqui no Brasil a bagunça está frequente. No jogo do Cruzeiro contra o Botafogo também teve. Vai pensando que não teve, também teve. Todos os jogos têm, e todos os jogos terão. Me parece que os times que voltaram agora dessas atividades depois de 57, outros 55 dias sem atividade para jogar oficialmente, os times estão voltando realmente assim, parece que com alguns, né? Alguns, porque tem alguns que vêm numa tiriça de dar dó, que é o time do Santos. O Santos vem numa preguiça estabelecida. É um negócio impressionante a preguiça do time do Santos. Aí, quase todos vêm com muita vontade, com muita pegada. E isso cabe à arbitragem conter. Porque se você não contém isso, e não pode apitar de um jeito permissivo no primeiro tempo, deixa chegar. Aí no segundo tempo, sabe o que tem que fazer? Tem que controlar. Porque chegou muita gente e deu um cartão para cada lado. Aí no segundo tempo começa a querer controlar o jogo no cartão. E aí vira tumulto, vira confusão. Isso é frequente. Nós não estamos renovando o capítulo. Ele é o mesmo de sempre. É lamentável. Porque o Bahia tem um bom time. Isso. Poderia ter vencido o jogo, o Corinthians tem um bom time, poderia ter vencido o jogo, mas eles muito mais se digladiaram em campo. O jogo foi mais brigado do que jogado. E a expectativa era de um grande jogo, por 2 grandes treinadores. Brigando na mesma faixa de atuação, os 2 times querendo... Esse ano não tem uma vaga... Tem uma vaga menos no Campeonato Brasileiro, né? Porque tem o vice-campeão da Copa do Brasil fica com a outra vaga. Então estão brigando por uma vaga de Libertadores. Sabe qual é o problema, Pascoal? O problema é que nós aqui, os nossos jogadores, né? Todo mundo quer ser mais esperto que todo mundo. É isso. Então, negócio de cera. O time que está ganhando, você vê os caras se jogando. Sabe, isso daí isso é lamentável. E os árbitros conhecem, sabem. Não adianta o árbitro falar, não, vou fazer vista agora. Não, sabe. Pô, vai lá, dá um cartãozinho primeiro. Ó, antes do jogo, no túnel ali, reúne o capitão, reúne todo mundo. Assim, é o seguinte, não vai ter brincadeira hoje, não vai ter palhaçada, vai ser cartão. Já avisa antes. A CBF... E, por exemplo, simulou. Sim. A mão passou perto de você simulou que foi uma cotovelada, vai tomar cartão. Hoje tem o VAR, né? Não sei, é que o VAR não pode... O Brasil inteiro vê nas câmeras de televisão e nada é feito. O VAR pode intervir quando jogador errado que deu cartão. Sim, não, mas, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que foi o do jogador da Suíça contra o Embolou. O Embolou. Essa situação pode, por exemplo, aqui, porque aqui é uma vergonha. O cara tá correndo, aí ele põe a mão no ombro aqui, o cara faz assim, e se joga. Aí o árbitro vai lá e dá cartão amarelo pro cara que pôs a mão no ombro. Aí eu acho que aí o árbitro tem que intervir, tem que corrigir. Aí o amarelo é justo. Eu acho que aí você tem que corrigir, né? Corrigir, primeiro, porque o cara simulou e quis te enganar, e você deu um cartão que prejudicou o time adversário. Porque o cara que não fez nada, toma o cartão amarelo, depois ele fica carregado. E aí o árbitro marca lá. Qualquer entradinha um pouco mais forte, já vem para o segundo. Então, assim, eu acho que as regras deveriam ser implantadas aqui. E todo mundo pressionando o árbitro, né? Todo mundo... E o que eu mais lamento é que aquela regra de só o capitão falar com o árbitro não pegou, né? Lei que não pegou. Mas... Memphis Depay. Então, a informação da nossa equipe, tudo encaminhado para assinar em breve, Pascoal. Não, tem que assinar antes do último dia do mês. Porque o Corinthians tem... Faltam 5 dias ainda. Porque o Corinthians tem 4 transfer bans. E se deixar terminar o contrato no último dia do mês de julho, em agosto não consegue registrar o jogador.
porque já entra sem contrato, ele já não pertence ao Corinthians. Ele pode renovar enquanto estiver no Corinthians, que é esse prazo que deve terminar nessa próxima semana. Aí o transfer ban não atrapalha. Eu prefiro... Eu tenho muitas ressalvas a respeito da renovação do Memphis. Eu sei que é um caso que a torcida pensa de um jeito, quem administra deve pensar de outro, e que tem um pouco de racionalidade, pensa de uma maneira um pouco diferente disso tudo. Né? Se você pegar... Assina por 2 anos com o Corinthians, perfeito. O Corinthians deve 46... A opção de renovação seria atingir as metas automáticas, mais um terceiro. Se cumprir as metas. Sim. Então, vamos calcular só 2 anos. O Corinthians deve 46 milhões para ele. Isso é público e notório. Né? Isso é declarado. Então, o Corinthians tem que encaixar 46 milhões no contrato. E aí, depois, o Corinthians tem que encaixar o salário dele, o novo salário dele, no meio disso tudo. Quer dizer, de cara, cada mês, só da dívida antiga, vai bater quase 2 milhões. Só da dívida. Perfeito. E caso não tenha o terceiro ano, caso não cumpra as metas, quase não tenha o terceiro ano, o que acontece? O Corinthians tem que pagar o que deixou de pagar de uma vez só. Então, eu respeito muito, eu acho que o Corinthians vive um momento muito delicado, vai estar precisando vender pelo menos 1 ou 2 jogadores, né, para pagar o Memphis, Pascoal. 1 ou 2 jogadores para pagar o Memphis, vai ser isso. Se você vender um jogador, quanto que vai valer o Bidon hoje? Não sei, o André, o Corinthians não rejeitou 17 milhões. 17 milhões, calcula aí, 17 milhões de euros. Seja 20, vai. Seja 20, vai dar o quê? 120 milhões? Ainda vai faltar dinheiro para pagar o Memphis. Ainda vai faltar dinheiro para pagar o Memphis nesses 3 anos de contrato. Havia a promessa de que a empresa patrocinadora de seguros usaria o Memphis como um garoto propaganda e que ajudaria em grande parte do salário. Aí a gente tem que fazer uma ressalva. O Memphis e o staff dele, os advogados, o Memphis tem 6 advogados para resolver esse caso de contrato. Os advogados deles estão procurando empresas que possam auxiliar o pagamento. Ele mesmo está se prontificando a isso, empresas até internacionais, porque o Memphis quer, na visão dele, transformar o Corinthians em um clube ainda mais visível internacionalmente. Né? Então, por causa dele? Não, com os patrocinadores internacionais, há uma visão um pouco mais internacionalizada do Corinthians. Mas até agora não apareceu ninguém. Tinha uma empresa de automóveis elétricos que eles estavam tentando acertar e não acertaram. Não acertaram também com nenhuma bet nesse caso. Então, enfim, tem algumas situações ainda que eles chamam de pontas soltas. Primeiro, já que renovou, né? Eu não renovaria. Não renovaria. Eu acho muito dinheiro para um jogador que não vai te garantir jogar todos os jogos, que você não sabe se vai ter lesão, porque antes da Copa do Mundo ele teve sérias lesões, teve uma lesão séria no joelho, teve lesão muscular, se não me engano também. Esse ano ele não tá bem, esse né? Ano, 2025 foi legal. Edu, esse ano ele se preparou para jogar a Copa do Mundo. Aí o treinador viu que ele não tinha condições físicas para aguentar o ritmo da Copa do Mundo, deixou ele no banco. Então agora ele vem jogar no Corinthians aqui. Eu não renovaria. O Corinthians tem quantos transfer bans, pessoal? 4. Mas um pagou, né? Um pagou, mas tem 3 ainda. Não, tem o mais difícil para pagar é o Nacional, que é o do Cuiabá. Sim. Que disse que ia pagar uma, não pagou e prometeu para a CBF agora que vai pagar, ao invés de uma, 2. Sim. É do Ranieri. É do Ranieri até hoje. Do Ranieri ainda. Né? O Corinthians tem isso aí. Então são 3, né, Pascoal? São 3 transfer bans. 21 milhões de reais. Sim, são 3 transfer bans. Acerta com isso. Faz o seguinte, pega esse contrato, esse dinheiro que você vai dar para o Memphis por mês, contrata 3 jogadores ou 4, porque o dinheiro que ele vai receber por mês dá para você pagar salário de 3 ou 4 jogadores, quantifica o elenco, sabe por quê? Porque Bidon deve sair, André deve sair. Você acha os 2? Sim, o Diniz falou que é um ou outro, são 2 jogadores. O Corinthians precisa vender, o Corinthians tem uma meta para vender para poder amenizar um pouco a dívida. Aí você vai lá e faz mais dívida. Você aumenta a dívida, né? Assim, não tem sentido. Mas eu tenho medo porque é um Memphis. Tudo bem, Memphis, obrigado, agradeço pela sua colaboração no ano em que ajudou a não rebaixar, pela Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ótimo, beleza, obrigado. Mas não foi só o Memphis que jogou, foi o Hugo, né? Foi o Mateuzinho, foi o Bidu, foi o Bidon, foi um time. Né? E agora o Corinthians vai se desfazer de determinados jogadores para poder pagar o Memphis. A verdade é essa que ninguém quer falar, mas a verdade é, se você vender o Bidon hoje por 20 milhões, você ainda vai ficar devendo dinheiro para o Memphis, nesses 3 anos de contrato. E o Corinthians aceita isso? Quais são as cláusulas? Quais são as metas?
São 10 assistências? Como ele fez isso? Peraí, eu pago para você jogar bola e ainda vou te pagar para você dar um passe? É tua profissão, é isso. Aí, a ponto de um título paulista, o prêmio foi todo pro Memphis. É tua profissão, eu nunca vi isso. Eu entendo o patrocinador, eu vou fechar com a marca de chuteira. Se eu fizer 10 gols, você me paga e tal. Mas o clube já está pagando o salário dele ali, que é para jogar bola. Ele está ali para fazer isso, para dar um passe, para fazer o gol, para decidir o jogo, para ajudar o time, para correr, para jogar. Põe um contrato de produtividade ao invés de metas. Produtividade. Você tem que jogar 10 jogos no mínimo. De 10 jogos no mês, você tem que jogar 8, 90 minutos. Está presente em campo, 90 minutos. Isso é um bônus de produtividade. Sim, aí você fala, beleza, então você merece. Aí beleza, então mas mesmo assim, o salário que ele vai ganhar é muito alto e fora dos padrões do futebol brasileiro. Fora dos padrões do futebol brasileiro. Acho que algumas ligas mundiais nem pagam tudo. Não, ele nunca vai ganhar isso aqui, só se ele for para a Arábia, né, para o mundo árabe lá tal, e talvez ele ganhe. Mas o que ele vai ganhar aqui, ele não ganha na Europa. Ele não ganharia na Europa. Não. Eu conversei... Nesse momento, não. Durante a Copa do Mundo, conversei com alguns amigos que eu joguei, né? E falaram, olha, o Memphis aqui na Holanda, ninguém mais está... Ele já... Eu vou usar a palavra que o cara me falou. Já é passado, a gente já está olhando para frente. Depois dessa Copa do Mundo, ele é passado, nós estamos olhando para frente. Aí o Corinthians vai lá e dá um contrato para ele de milhões. Não existe isso com a dívida que o Corinthians tem. Tem que pagar estádio, tem que acertar as dívidas com outros jogadores. E esse dinheiro que vai vender, já sabe se o André Cury não vai pegar? Se os outros empresários, se o Bertolucci também não vai entrar na justiça para pegar esse dinheiro, que possivelmente será vendido. O Corinthians tem muito mais problemas para pensar do que renovar com o Memphis. Ô, Pascoal, quero Bahia e Corinthians fizeram um jogo nervoso que terminou empatado por 1-1 na casa de apostas Arena Fonte Nova, neste domingo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians abriu o placar logo aos 7 minutos, com Fabrício Angileri acertando o chute de fora da área. O Bahia fez um empate ainda no primeiro tempo, aos 48 minutos, com David Duarte, aproveitando cobrança de escanteio para marcar de cabeça. O time da casa dominou o jogo, ditou o ritmo e teve 3 gols anulados, mas não conseguiu mudar o empate. Com o empate, o Bahia chegou a 31 pontos, subindo momentaneamente para a 5ª colocação. E o Corinthians alcançou 28, perdendo uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Na 21ª rodada, o Bahia enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. E o Corinthians jogará contra o Atlético Paranaense na quinta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena. O Bahia teve 3 gols anulados. O primeiro deles, 2 minutos depois do gol do Corinthians. Eric Puga estava em posição de impedimento no lance que terminou com Alejo Vélez fazendo gol de cabeça. Ainda antes de empatar, o Bahia teve o segundo gol anulado. Ramon Gomes levantou o pé alto na altura da cabeça de Angileri e o árbitro assinalou falta antes da conclusão de Vélez. O terceiro gol anulado ocorreu já depois do placar em 1-1. No segundo tempo, Eric Puga recebeu de novo em impedimento, na jogada em que o William José aproveitou a sobra de Hugo Souza para cabecear para o fundo da rede. Foi um jogo marcado por clima tenso, com chegadas duras, marcação firme, encaradas e empurra-empurra. O primeiro tempo terminou em confusão. Depois de uma marcação cerrada de Zé Guilherme em cima de Caio César, Vélez deu um trombão no atacante corintiano e se jogou no gramado, alegando ter sido atingido pelo braço do adversário. Isso desencadeou um empurra-empurra generalizado entre os jogadores e integrantes das comissões técnicas dos dois times.